Hum, Eu sou a professora Camila e vou dar continuidade nos estudos sobre composição corporal que vocês já iniciaram com a professora Ann, falando sobre os métodos laboratoriais de avaliação de composição corporal. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais os conhecimentos em relação à composição corporal, mas falando especificamente sobre a técnica de antropometria, né? Como que a gente pode fazer a avaliação da composição corporal usando a antropometria. E aí eu trouxe essa imagem aqui para vocês, né, que já devem talvez ter visto, mas eu tenho dois senhores aqui, né, um com uma quantidade que a gente vê claramente que parece mais tecido adiposo e o outro uma quantidade que parece mais de músculo, mas ambos têm 90 quilos. E o que diferencia esses dois? Sendo que eles têm, dois são homens, provavelmente próximos da mesma faixa etária, com o mesmo peso. O que diferencia eles, né, na característica que nós conseguimos observar agora, é a sua distribuição de gordura corporal, a sua composição corporal. A gente fala muito da composição corporal em relação à gordura, mas hoje a gente vai aprofundar os conhecimentos e tentar entender que o peso ele é determinado por diversos fatores, diversos componentes do nosso corpo, como a água, como o tecido ósseo, como a musculatura, e isso tudo vai determinar esse valor que a gente vê na balança com o indivíduo. Então, eu posso ter uma condição de um indivíduo que normalmente não tem 90 quilos e está retendo líquido, e por isso que ele atingiu 90 quilos e tem esse aspecto, né, um pouco mais edemaciado do corpo. Ou eu posso ter um indivíduo que está num processo de ele tem mais do que 90 quilos, ele é um fisiculturista, na realidade ele está numa prova em que ele tem classificação por peso, ele precisa desidratar, então ele usou técnicas de desidratação para chegar aos 90 quilos que ele precisa. Então, existem inúmeras situações que vão fazer oscilar o nosso peso, né? A água é a que a gente vai ter uma oscilação mais rápida, mas ao longo do tempo a gente também pode ter um ganho de tecido adiposo, um ganho de massa muscular, e isso tudo vai fazer alterar o nosso peso, né? O que a gente considera mais constante ao longo da vida é o tamanho dos órgãos, né? Então, o peso que eu vou ter de tecido para órgãos e o peso que eu vou ter de massa óssea, né? O que ao final da vida ou durante o processo da adolescência eu também posso ter alterações bem significativas em um período mais curto de tempo. Então, a gente também tem que ter atenção à fase em que esse indivíduo está quando vai fazer a avaliação da composição corporal. Então, falando um pouquinho, né, vocês já sabem, já tiveram aula sobre o IMC e quanto que ele é utilizado, quanto ele é importante na nossa avaliação do paciente. Porém, é muito importante que a gente entenda que o IMC, ele vai nos dizer sobre a massa, o índice de massa do corpo. Ele não vai nos dizer que tipo de massa que tem nesse corpo, né? Então, é importante, quando eu vou analisar a literatura, eu sempre tenho em mente que ter um IMC mais alto, sim, é um risco para a saúde, como bem mostra esse estudo aqui, que associou, então, ajustado tanto para a idade, né, do indivíduo, a gente começa a observar que tanto homens e mulheres, né, a gente tem um risco de mortalidade conforme eu vou aumentando o IMC desses indivíduos. Entretanto, eu tenho uma faixa aqui que eu vou ver que, mesmo que esse IMC esteja mais elevado, eu não tenho um risco de mortalidade. Em uns casos, eu posso ter até proteção. Esse aqui é no caso dos homens, né? Mas mesmo nas mulheres, eu consigo observar que eu tenho uma faixa aqui que o risco do IMC mais elevado não é tão grande assim, quanto outra margem, né? Esse aqui é o intervalo de confiança, a gente diz, é que é a média, né, desse hazard ratio de estimativa de mortalidade para os indivíduos. Então, um baixo MC e um elevado MC, o que a gente percebe, então, essa faixa aqui e essa faixa aqui, ou essa daqui e essa daqui, elas estão associadas ao risco de mortalidade. Porém, quando a gente avalia esses mesmos indivíduos em relação à composição corporal deles, a gente vê que isso muda um pouco, que essa figura ela já de risco de mortalidade, ela já não é mais igual. O que que eu observo? Que os indivíduos que têm um percentual de gordura mais baixo, né, os que têm muito baixo, eles têm um risco de mortalidade, mas principalmente aqueles que têm um percentual de gordura muito mais elevado, acabam tendo um risco de mortalidade muito maior se a gente comparar. Observem como o intervalo aqui, ó,
dessa medida é maior do que dessa medida. Então, eu acabo tendo mais uma coerência em todas as análises, me dizendo que aumentar o meu percentual de gordura aumenta o meu risco de todo tipo de mortalidade. E aí, nos homens, isso fica mais evidente ainda, né? A gente acaba tendo aqui uma diferença muito menor, né? Enquanto que o menor percentual de gordura aqui está mais associado, até porque homens têm um percentual de gordura mais baixo do que mulheres, né? Então, o risco ele acaba sendo muito maior quando eu avalio pelo percentual de gordura do que quando eu avalio pelo IMC. Porque esse IMC elevado, ele pode estar me dizendo o quê? Que esse indivíduo também tem muita massa muscular, ok? Então, sempre que eu puder, na minha avaliação nutricional, a colocar alguma ferramenta, algum método laboratorial ou um método antropométrico de avaliação da composição corporal do indivíduo, é interessante, porque eu consigo diferenciar esse tecido e consigo entender mais a quais riscos esse indivíduo está exposto. E como que a gente faz essa análise da composição corporal? Vocês com certeza já têm algumas ideias, né? Vocês já viram, né, os métodos anteriores, vamos relembrar rapidinho o nome deles? Então, a gente tem a pesagem hidrostática, que é um método que tem as suas limitações, ela nos dá a densidade corporal e com isso a gente consegue chegar no percentual de gordura corporal. A gente tem a pletismografia, né, então que é por deslocamento, segue o mesmo princípio da pesagem hidrostática, né, de deslocamento de ar, só que na pesagem hidrostática ou pesagem subaquática também, a gente vai ter um deslocamento de água, e isso então é comparado e a gente chega a uma densidade do corpo do indivíduo. Claro que eu não consigo definir qual região que eu tenho, né? Uma das principais limitações dessas duas técnicas, eu não consigo identificar onde que está essa maior concentração de tecido adiposo. Um outro método que a gente vai ter vai ser o DEXA, né, que ficou aqui em cima. Ele é uma técnica muito utilizada, como vocês bem já revisaram, talvez é uma das técnicas que a gente mais vai utilizar, e vocês como novos nutricionistas com certeza, né? É uma técnica muito prática que consegue nos mostrar também a região em que essa gordura está mais depositada, em que essa musculatura está mais presente, né? Então, em relação aos membros e ao tronco. E a gente tem outras duas técnicas que a gente diz que são os nossos padrões ouro de referência, né? Então, a ressonância magnética e a tomografia, a ressonância, né, nos trazendo um pouquinho menos de riscos. Então, o que vocês vão ver? Que os estudos que fazem a avaliação da composição corporal pelo método antropométrico, eles tendem a comparar com esses métodos, que são métodos de referência, são técnicas laboratoriais que são mais acuradas para chegar ao que é real no indivíduo, ok? O que seria a composição verdadeira. Então, todos esses métodos, a gente diz que eles são métodos indiretos de avaliação da composição corporal, porque o único método direto que a gente vai ter vai ser realmente a dissecação, né, do cadáver, o que não pode ser feito em vivo. Então, a gente não consegue ter precisão de quanto que é a gordura daquele indivíduo. Então, esses são todos métodos indiretos, mas são métodos muito avançados e cada vez posso dizer, fugiu a palavra, mas cada vez técnicas melhores, né, realmente para que a gente consiga diferenciar esses tecidos e cada vez mais precisos, né, essa palavra que faltou, em relação à composição corporal. Então, muitos dos métodos da avaliação antropométrica que a gente vai usar vão comparar com essas técnicas nos estudos. Em relação a algumas definições e alguns nomes que a gente vai usar nessa aula, que a gente vai usar também nas aulas práticas e que é muito importante que vocês venham a compreender, que é a massa de gordura, que vai incluir todos os lipídios que a gente tem no corpo, isso inclui o tecido adiposo, os lipídios de membrana, né? A gordura hepática que a gente vai ter presente. Então, tudo isso vai ser somado quando eu estou avaliando a massa de gordura do corpo do indivíduo. Então, todo o peso de gordura que eu tenho dentro daquele peso do indivíduo. A massa livre de gordura, já é diferente do que a massa de gordura, ela é todo o peso corporal menos aquela massa de gordura que a gente identificou. Então, eu excluo todos os lipídios que eu tenho no corpo. Já a massa magra, ela vai ser essa massa livre de gordura menos o que eu tenho de tecido ósseo. Então, eu desconsidero o que é tecido ósseo. O que vai entrar aí? Vai entrar todos os outros tecidos que eu tenho que não sejam tecidos gordurosos. Então, vai entrar água corporal, vai entrar as cartilagens, vai entrar
os órgãos, então é todo esse peso que não é um tecido mineral na realidade, né, não é um tecido ósseo. E a massa muscular é sim o músculo que a gente está falando, a fibra muscular em si, isso seria a massa muscular do indivíduo. E a água corporal total é tanto a água intra quanto extracelular que a gente vai ter no nosso corpo, né, que em média aí 60% do nosso corpo. E aí, quando a gente fala de composição corporal, classicamente a gente divide a composição corporal em modelos, né, que já são bem antigos, foram propostos lá em 1992, né, quase 30 anos aí já tem esses modelos, e a ideia é de dividir o corpo em compartimentos. Eu posso utilizar diversos, modelos para fazer essa divisão. Então, o principal que foi desenvolvido, e foi um dos primeiros a ser desenvolvido, foi o modelo de 2 compartimentos, em que eu posso, por exemplo, dividir o corpo em tecido gorduroso, né, aqui o fat na imagem, e o tecido livre de gordura, fat free mass, que a gente diz em inglês. Esse exemplo é o que vocês já conhecem, por exemplo, da pesagem hidrostática. Eu peso o indivíduo dentro da água e fora da água, ou pela plethysmografia eu também consigo esse mesmo valor, eu chego na densidade corporal. E por métodos comparados com a dissecação, se gerou constantes em relação à massa livre de gordura. Então eu considero que a massa livre de gordura, ela tem uma densidade já conhecida. E eu consigo comparar e com isso eu chego à massa de gordura do meu indivíduo, ok? Então esse é o modelo de 2 componentes, eu divido o indivíduo em vários componentes. Aqui a gente está dividindo pela gordura corporal, mas na realidade, o Wang, lá em 92, ele propôs várias formas da gente analisar, né, vários níveis de avaliação. E aí eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia de como que ele propôs. São uma ideia de 5 níveis, que é o corpo todo, o peso como um todo do indivíduo e a soma total, uma divisão atômica, que seria por elementos, ela também é chamada de elementar, esse nível, então eu poderia comparar a quantidade de carbono do corpo versus a massa que não é carbono, a quantidade de hidrogênio do corpo por massa livre de hidrogênio, eu poderia comparar carbono, hidrogênio e a quantidade de potássio no corpo. Então são técnicas bem acuradas, né? A gente usa a espectrometria de massa para desculpem, a espectrometria de prótons, né, para avaliar, por exemplo, a presença de potássio, um dos exemplos que a gente tem até aqui no Brasil, se eu não estou enganada. Então, a gente tem alguns equipamentos que conseguem dosar esses elementos no nosso corpo e eu consigo comparar. Eu posso avaliar diversos, eu posso avaliar cálcio, eu posso avaliar sódio no corpo e tentar dividir esse corpo entre a massa que é representativa de potássio, a massa que é representativa de sódio e eu consegui versus a massa que não é. Então, eu posso usar esse é o modelo elementar, o modelo atômico. O modelo molecular, que é um dos que a gente mais usa, divide o corpo conforme os tipos de moléculas, né? Então, moléculas de proteína, moléculas de gordura, água, de minerais. Então, eu divido nesses grupos e eu consigo ter uma ideia da divisão do corpo. Então, eu posso dividir o tecido que é água e o tecido que não é água, o que é gordura, o que não é gordura, o que é proteína, o que não é proteína. E assim eu posso dosar por diversas técnicas laboratoriais, eu consigo chegar a cada uma dessas massas. E aí eu posso dividir elas em 2 componentes, ou mesmo em 4, como a gente está vendo aqui na figura, né? Além disso, tem o modelo celular, né, que vai dividir, então, em relação à quantidade de massa celular do nosso organismo, né? E aí a gente consegue identificar os tipos de célula, então é uma técnica, e o modelo funcional, que divide, então, pela função do tecido, então, tecido ósseo, o sangue, tecido adiposo, tecido muscular, dentre outros, né? Então, é possível fazer essa divisão. E assim a gente tem o exemplo do modelo de 2 componentes. Eu trouxe para vocês aqui o modelo de 2 componentes falando sobre a densidade muscular, mas, por exemplo, apenas a pesagem hidrostática chegando à densidade do corpo, ela é um modelo de avaliação do corpo total. Se eu estou falando da densidade corporal, eu estou falando da densidade do corpo inteiro, ok? Então, esse é o valor que eu vou chegar de densidade do indivíduo. Como que eu divido para o modelo de 2 compartimentos? Quando eu sei a constante que é a massa livre de gordura. Aí eu vou chegar à densidade que esse indivíduo tem de tecido adiposo e posso aí sim calcular a quantidade de percentual de gordura desse indivíduo em relação ao seu peso, ok?
A gente tem outros modelos de componentes, então eu posso dividir em 2 componentes, em 3 componentes, 4 componentes, como eu comentei com vocês, e até mais componentes, como a gente vai ver mais para frente. Então, o modelo de 2 componentes, ele é um modelo um dos mais utilizados, né, como eu comentei, mas ele tem uma série de limitações, porque, por exemplo, se eu considero a massa livre de gordura como uma constante, e nessa massa livre de gordura eu vou acabar computando aí a massa muscular, a água desse indivíduo, eu vou computar o osso desse indivíduo, eu vou acabar tendo variações em algumas faixas etárias, como o caso de adolescentes, como o caso de idosos que podem ter uma osteoporose, adolescentes têm fase de crescimento, não posso considerar isso padrão para todos, cada um tem o seu estirão em um certo período, então, mesmo o próprio indivíduo de um ano para o outro pode mudar. Mesmo o estado de hidratação, né, então a gente falou do caso de atletas, isso pode ser influenciado também se eu considerar essa constante. Então, ela acaba tendo uma série de limitações para algumas populações e é interessante que a gente consiga distinguir melhor quais outros componentes eu posso avaliar nesse indivíduo para entender melhor essa composição corporal. Então, o outro componente que a gente pode adicionar, por exemplo, é o caso da água, né? O melhor exemplo que a gente tem de técnicas, um dos exemplos que a gente tem dessa técnica no nível celular seria a bioimpedância, né? Vocês já estudaram um pouco sobre ela, a gente vai rever na parte prática da disciplina como fazer, né, a bioimpedância. E a gente consegue ter a ideia pela resistência do tipo de célula, né? Então, das membranas celulares. Então, eu tenho aquelas que passam a corrente mais rápida, aquelas que têm uma certa resistência, que aplicam uma certa resistência a essa passagem da corrente. Com isso, eu estou avaliando, eu estou conseguindo distinguir os tecidos. Então, é no nível celular, né? Então, esse é um exemplo de modelo de 3 componentes. O modelo de 4 componentes, né? A gente também pode ter no nível só voltando um pouquinho, no nível molecular, a gente também pode ter a densimetria no modelo de 3 componentes, que eu também vou ter a ideia da massa de gordura desse indivíduo, né, da massa gordurosa, e aí se eu associar, por exemplo, a um método que distingue a água, porque no DEX a gente considera que a água está na musculatura, eu vou acabar tendo um modelo de 4 componentes, né, no nível molecular. Então, eu faço o DEXA para ver a massa óssea, né, para ver a massa de gordura, para ver a massa seca que sobra, né, o peso que sobra dessa separação, e se eu conseguir utilizar, por exemplo, o método da água duplamente marcada, eu consigo ter uma ideia da quantidade de água corporal presente nesse indivíduo. Descontando isso, eu tenho maior precisão em relação à composição. Então, como vocês viram, a gente pode ir adicionando componentes para ter uma maior especificidade do que é constituído o corpo desse nosso indivíduo. E como eu falei, o modelo molecular é um dos que a gente mais usa, né, dividindo o corpo pela sua composição de água, de proteínas, de lipídios, tecidos moles, né, tecido conjuntivo, mineral, ósseo. Então, a gente pode avaliar diversos componentes do indivíduo e aí eu consigo chegar à própria reserva de glicogênio. Então, existem inúmeros componentes que eu poderia avaliar separadamente. O único aspecto é que o componente, ele é considerado um componente se ele é totalmente desvinculado de todos os outros que eu também estou avaliando. Então, por exemplo, a água não pode estar junto com a musculatura, eu tenho que medir a água e tenho que medir a massa muscular desse indivíduo, ter certeza que eu estou avaliando só a musculatura. Então, o modelo de componentes, ele pode ser usado em diversos. Geralmente, o que a gente tem descrito na literatura é de 2 a 6 componentes, né? E o que a gente mais usa é o de 2 componentes, em que a gente soma a massa livre de gordura, todos esses componentes, mais a massa gordurosa, e aí eu vou ter o peso corporal total do meu indivíduo. E aí, o que eu vou fazer com essas avaliações, né? Então, porque cada equipamento vai me dar a ideia da massa daquele componente que ele está avaliando. E aí, como vocês podem ver por essa tabela, a gente tem diversos autores que nos ajudam a pegar o resultado dessa avaliação. Então, se eu avaliei a quantidade de cálcio, né, a quantidade de água, a quantidade de sódio, a quantidade de proteína, eu vou aplicar numa fórmula que vai me ajudar a chegar no percentual de massa de gordura em relação ao peso do paciente. Então, é o peso menos todas essas constantes que já foram avaliadas versus resultados dos equipamentos, né? A gente usa muito essa daqui, vocês vão aplicar, acho que até já viram, né?
na aula de métodos laboratoriais os protocolos de Brozek e de Siri, que a gente aplica, são fórmulas que eles propuseram para que a gente avaliasse, então, a partir da densidade corporal, a gente conseguisse estimar o percentual de gordura, né? Hoje nós vamos começar a conversar sobre como que com as dobras cutâneas eu consigo chegar na densidade corporal do indivíduo. Então, a gente vai começar a falar hoje, na aula que vem a gente vai finalizar esse assunto, vocês vão entender melhor a aplicação das fórmulas. Então, esse é um dos componentes, no nível molecular, como eu comentei. No molecular, a gente também tem o de 3 componentes e outras fórmulas propostas, como a de Lohmann, que avalia a questão da água e das proteínas combinadas, e a mineral junto. Então, existem diversas fórmulas que a gente vai aplicar para chegar nesse percentual de gordura corporal conforme o modelo de componentes que nós estamos utilizando, ok? Mas vocês vão trabalhar bastante essa disciplina com o modelo de Brozek e com a fórmula de Siri, ok? São bem antigos todas as fórmulas, como vocês podem ver, né? Foram estudos muito bem feitos e que a gente usa até hoje, acabam chegando nessas fórmulas mais precisas para a gente, mais aproximadas do que a realidade para o indivíduo. E aí, quando a gente está falando do modelo de 2 componentes, a gente considera essa massa livre de gordura, né, uma constante, mas o que a gente tem que entender é que ele considera que a massa de gordura, ela também aumenta em proporção à massa livre de gordura. Então, a gente tem, como ela considera como constante, ela considera as duas associadas. Se uma aumenta, a outra aumenta também. Então, essa relação, a gente tem que compreender que traz algumas limitações ao longo do modelo da avaliação, no modelo molecular de 2 componentes. Então, no momento que o indivíduo ganhou muito tecido adiposo, se ele não é um obeso sarcopênico, perdeu muita massa muscular, se ele mantém as suas funções, ele provavelmente também aumentou a sua massa muscular para sustentar esse tecido adiposo. Então, ele faz essa compreensão no modelo de 2 componentes, ok? A massa livre de gordura, ela também é a nossa principal determinante em relação à taxa de metabolismo basal, porque o músculo, que é um dos nossos principais tecidos, né, metabolicamente ativos que demandam energia, ele vai consumir cerca de 50%, 60% da taxa metabólica basal. Então, no momento em que eu aumento a minha massa muscular ou que eu diminuo, eu vou alterar diretamente a minha taxa do metabolismo basal, né? E aí tem uma estimativa desse estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition, em 2006, de que o aumento para cada 10 quilos de massa muscular, que se aumenta, não é tão fácil, né? A gente acaba tendo um aumento de 100 calorias por dia, pelo menos, né? Mais até do que 100 calorias por dia na nossa taxa de metabolismo basal. O que equivale, se eu aumentar 100 calorias por ano, equivale a energia de 4,7 quilos. Então, eu conseguiria fazer com que o meu indivíduo trocasse massa gorda por massa muscular. Se ele conseguisse aumentar esses 10 quilos num período de um ano, e mantendo esse consumo, por exemplo, ele trocaria essa reserva, ele usaria essa reserva energética, ok? Claro que isso é uma estimativa por um estudo, mas é mais ou menos essa regra. Então, esses 2 tecidos, eles têm uma relação muito direta que a gente considera sempre no modelo de 2 componentes. Voltando aqui para a composição corporal, mais claramente em relação a gente falar das técnicas, vou me deixar aqui no meio. A composição corporal em relação à antropometria, ela surgiu já há muito tempo, né? E como eu comentei, o método direto de avaliação da composição corporal, que é possível, é realmente pela dissecção do tecido, né? Então, avaliar e pesar o tecido em si, o que não é possível fazer em vivo, é claro. Então, diversos estudos em cadáveres fizeram essa comparação do tecido em vivo e depois o tecido de cadáveres para ver se havia diferença, né? E o estudo mais clássico que a gente cita em relação a essa composição, essa avaliação, foi o Cadaver Analysis Studies, que é o CAS, né, de Bruxelas. E o que eles fizeram? Eles avaliaram 25 cadáveres, tanto de homens quanto de mulheres, entre 1979 e 1991, e eles pegaram tecidos, né, de dobras cutâneas equivalentes ao pensamento da dobra cutânea em 14 locais do corpo, então, na região abdominal, na região do tórax, na região das costas, de glúteos, nas pernas. Eles compararam esse peso do tecido subcutâneo à espessura desse tecido
tecido adiposo subcutâneo e viram que tinha uma correlação entre o tecido avaliado em vivo e o método indireto das dobras cutâneas. Então, quando eles pesaram o tecido equivalente à espessura das dobras dos cadáveres, eles chegaram a um peso que acabava se correlacionando à espessura medida pela dobra cutânea. Então, tem vários estudos em cadáveres, mas esse daí é um clássico que acaba nos ajudando a reforçar que a antropometria, sim, ela é válida e ela é equiparável ao que realmente acontece no corpo de um indivíduo, né? E mesmo sendo em cadáveres, que a gente poderia pensar que já houve extravasamento de líquidos, né, uma alteração nesse tônus, da pele, da musculatura, a gente tem sim uma equivalência, então é comparável entre essas técnicas, né? E falando especificamente da dobra cutânea, o que a gente tem que lembrar é que ela avalia a gordura subcutânea, então ela não vai avaliar a gordura visceral, como algumas técnicas que vocês viram na aula anterior, né, como a ressonância magnética, a tomografia, ou mesmo o DEXA, que vai computar toda essa gordura que tem dentro da região da cavidade abdominal, né? Enquanto que a gordura subcutânea, ela vai ser só a gordura por baixo da pele, que a gente vai pegar e pinçar, né? Como mostra aqui, ó, com o adipômetro, né? E eu vou fazer esse pinçamento da dobra cutânea. Então, eu só consigo medir, avaliar a espessura dessa gordura aqui. Eu não consigo ter ideia da gordura que está dentro do abdômen do indivíduo. A gente usa para fazer essa avaliação o adipômetro, né? Eles geralmente têm uma faixa recomendada de leitura, né? Os mais acurados são de 0,2 milímetros, tá certo? Eu não devo fazer a leitura de 0,1 milímetros, né? A gente consegue fazer de 0,2 para cima, na maioria deles de meio milímetro para cima. E o tecido adiposo pode ser avaliado em diversas regiões do corpo. É uma das principais vantagens da antropometria, que eu consigo ver em várias regiões e acompanhando o aumento dessa espessura ou a redução dessa espessura da dobra cutânea em várias regiões do corpo e consigo observar, por exemplo, alterações no corpo do meu paciente. E o outro aspecto é que com essa medida das dobras cutâneas, a gente consegue chegar a uma estimativa do percentual de gordura corporal do indivíduo. Qual equipamento que a gente vai usar? Essa é sempre uma dúvida, né? Na aula prática você sempre pergunta muito sobre isso, é uma dúvida geral de todo profissional que está se formando aí, futuro nutricionista, porque é um investimento, claro que ele não é caro como os métodos laboratoriais, mas a gente leva em consideração sim o valor, porque alguns acabam tendo um valor bem significativo na aquisição e a gente tem que sempre ponderar qual que é o melhor equipamento para o nosso perfil de paciente, qual que vai suprir as necessidades como profissional e que vai nos dar segurança de que eu posso confiar naquele dado, né? Então a gente tem diversas marcas, tá certo? Esse é o Lang, né? Que muita gente conhece, a gente tem na universidade para treinar, nós vamos ter uma oficina de treino, né, então da medida, e vocês vão poder utilizar esse equipamento. Ele é muito preciso, ele é um dos melhores que a gente tem no mercado, o custo dele é elevado, vocês podem dar uma buscada na internet aí para ter uma ideia, mas ele é bem elevado, ele é muito prático de segurar, a gente coloca os dedos aqui, coloca o dedão aqui em cima e eu consigo pressionar isso aqui nesta direção e ele abre então a pinça, né, do adipômetro. E ele é um equipamento muito utilizado em pesquisas porque ele é muito preciso, né, essa medida até o próprio aspecto da ponta dele, né, do adipômetro, ela é mais fina e acaba sendo mais fácil para alguns tipos de dobra, exemplo, dobra peitoral, que é uma dobra que é sensível, que causa um pouco de incômodo no indivíduo. A gente vai discutir tudo isso na aula prática. E a gente tem outros modelos, né? Esse daqui é um modelo que a gente diz que é um modelo científico, tá certo? Assim como o Harpinger, que é um outro equipamento também muito utilizado, né? Que é também muito preciso para avaliação, mas a gente tem alguns outros que são bons, mas são o que a gente chama de equipamentos clínicos, né? Que é o caso esse da Sescorf aqui, esse digital. Então, a gente tem algumas divisões entre eles. Existem os adipômetros de plástico que não são tão precisos, né? Existem algumas marcas que fazem adipômetros de plástico nesse formato, né, do adipômetro clínico e que são um pouco melhores do que os adipômetros de régua, que é aqueles de pinça, assim, nesse formato, nós vamos falar também na aula prática.
mas eles acabam não sendo tão a validação deles acaba não sendo tão boa, o que significa? Eles não são tão os achados deles não são tão precisos quanto as técnicas laboratoriais que eles estão sendo comparados. Então, se desgastam muito rápido, são fáceis de quebrar e não são tão confortáveis a pinça para essa avaliação. A nossa monitora da disciplina de avaliação nutricional do ano passado, ela elaborou um material que eu vou passar para vocês, né, que justamente fala sobre o preço desses adipômetros, sobre o uso, vantagens e desvantagens de cada um desses equipamentos e também mostra quais os estudos são os estudos de validação. Então, quais estudos de validação em populações específicas, como crianças, adolescentes, adultos, idosos, esportistas, a gente tem, né, na literatura afirmando que são adequados para ser utilizados, ok? Então, eu vou deixar isso postado lá no Moodle, vocês podem dar uma olhada nesse material que ficou bem legal. E aí, se a gente for pensar, será que tem diferença entre eu avaliar entre um e o outro? Por exemplo, o Harpinder comparando com o Lang, são os dois melhores que a gente tem no mercado, tá? Em relação à precisão e validação. Mas será que entre eles a gente já não tem diferença, né? De comparação? Esse estudo ele se propôs não a comparar o Harpinder, ele comparou o da Sescorf com o científico, com o Lang, né? Que também é científico. Mas eles fizeram essa comparação em 259 homens que eram saudáveis, tá? De uma faixa etária bem ampla, todos adultos, e eles avaliaram 4 protocolos de densidade corporal. Então, 4 fórmulas que a gente vai ver na aula que vem, em que eles colocaram os valores que eles encontraram de dobras cutâneas, ok? Uma vez avaliado pelo Siscorf e outra vez avaliado pelo Lang, ok? E o que eles observaram? Que em todas as dobras cutâneas que eles fizeram, avaliadas em milímetros, né, que é o resultado que o adipômetro nos fornece, o Lang sempre deu uma estimativa um pouco maior na espessura da dobra cutânea comparado com o Sescorf. Então, sim, tem diferença, mesmo que os equipamentos sejam muito bons, tenham sido validados em algumas populações, a gente tem diferenças de precisão entre eles, né? E o Lang, ele sempre é considerado um dos melhores, é o mais caro também, né? Como vocês podem ver, para todas as medidas a gente teve diferença, né, significativa entre as medidas do Sescorf e do Lang. E quando eles avaliaram em relação à estimativa do percentual de gordura, né, quando eles aplicaram nas 4 fórmulas, né, aqui já tem descrito as 4 fórmulas, a primeira era de Durning e Womersley, a segunda a fórmula de Jackson e Pollock para homens, e a terceira é essa outra fórmula de Jackson e Pollock, que é mais atual, e a quarta a de Petrosky, e o que eles observaram? Que a estimativa do percentual de gordura sempre foi maior conforme o Lang, quanto maior a espessura dessa dobra cutânea, maior vai ser o meu percentual de gordura corporal, o que significa uma menor densidade corporal, né? Vocês lembram da aula passada. Então, houve sim uma diferença não só na espessura da dobra, para comparar, como também na hora de estimar a quantidade de gordura, né? Afinal, as dobras eram maiores, então, quando aplica na fórmula, esse percentual de gordura vai ser maior. Todos foram diferentes, né? Como vocês podem ver, essa diferença foi significativa. Então, o que os autores concluem? Que o adipômetro da Sescorf avaliado, né? Ele subestima em torno de 5 até 7%, 6,9% a gordura corporal comparado com o Lang. Então, o que acontece? Eu tenho dificuldade na hora de fazer o pinçamento da dobra, aplico o adipômetro em cima para fazer esse pinçamento, provavelmente ele não faz uma pressão tão adequada, ou a superfície, né, da ponta do adipômetro, ela não consegue manter a pressão sobre aquela dobra cutânea no tecido, ou ela escorrega, então, ou anatomicamente ela é muito grande para o tamanho da dobra. Isso tudo são fatores que vão influenciar nesse valor final da medida da dobra cutânea. Então, foram os mesmos avaliadores, então eu não tenho diferença dos avaliadores no caso, não foi o avaliador A versus o avaliador B com adipômetros diferentes, foi o mesmo avaliador em todos os indivíduos. E eles cuidaram nesse estudo, fizeram várias vezes repetição das avaliações para que não tivesse essa interferência. Então, o que a gente vê é que sim, tem diferença entre os adipômetros, tem alguns mais precisos do que os outros, né? Menos sujeitos à variabilidade. E isso vai
resultar numa alteração no percentual de gordura final dos indivíduos. Uma variação de 5 a 7% é bem considerável na hora de classificar esse paciente. Então, o que é importante? Como a gente viu, eu posso ter falhas em relação ao equipamento, mas a técnica em si, ela precisa ser estudada, né? E eu tenho que confiar, os resultados eles têm que ser confiáveis, porque não é na minha primeira avaliação que eu vou conseguir fazer todos os dados muito próximos do que é a verdade no meu paciente, né? Então, eu preciso treinar essa técnica, né? O treinamento ele é longo, ele não é um treinamento que ocorre só, por exemplo, nessa disciplina, né? Talvez quem tinha essa ideia já vai ter que começar a pensar que precisa treinar muito mais vezes. O que a literatura nos recomenda é que a gente treine em pelo menos 50 a 100 pessoas, e eu digo que eu acho que precisa de muito mais para a gente ter a confiança em algumas dobras. Algumas dobras são mais difíceis do que outras, então a gente tem mais dificuldades do próprio tecido na hora de identificar, ou mesmo identificar o ponto anatômico em que ela deve ser feita, e aí acaba trazendo erros na nossa medida. Então, para eu ter resultados confiáveis, é muito importante esse treino, e é importante treinar na disciplina, treinar durante os estágios, né? Treinar em todas as oportunidades que vocês tiverem, para que cada vez mais a técnica de vocês seja confiável, né? A variação das medidas de vocês seja a menor possível. E principalmente treinar em corpos diferentes, ok? Por quê? A gente treina muito, às vezes, no colega ou naquele ambulatório que tem o mesmo perfil de paciente sempre igual, então isso acaba tornando mais fácil para aquela população, eu fico bem treinada para aquela população. Mas e como que é medir num idoso, em que eu já tenho aí uma perda do tônus muscular e que o músculo acaba ficando um pouquinho, a gordura acaba se infiltrando mais nesse músculo e eu acabo sentindo mais maleável, isso pode me prejudicar na hora de fazer o pinçamento, identificar o músculo como sendo gordura e não só a parte que é tecido adiposo, ou mesmo no indivíduo que é muito musculoso, que a dobra cutânea é muito pequenininha, eu posso ter dificuldade em entender essa diferença e acabar pegando errado, pegar musculatura achando que é tecido adiposo também, porque a dobra está muito pequena, então precisa treinar em diversos tipos de corpos, e o importante também é lembrar que a gente tem resistências na pele diferentes, tem peles mais espessas, mais finas, né? A técnica da dobra cutânea, ela vai considerar como constante, né? Essa espessura da pele em mais ou menos 1,8 milímetros. Mas a gente sabe que isso pode variar entre indivíduos. Então, indivíduos mais expostos ao sol e enfim, ao dano direto, né? Mais queimadura, a pele que também fica um pouco mais resistente às vezes, né? A gente acaba tendo, então, até processos de cicatrização, coisas do gênero, acabam modificando, né? E a gente geneticamente tem também algumas alterações. Então, de maneira geral, a gente tem essas alterações na pele que vão ser influenciadas pela idade, pela raça, mas também por outros fatores. E um deles é o estado de hidratação também, que vai influenciar aí. E aí, o que a dobra cutânea ela vai se basear? Por que se eu dosar, se eu medir a espessura da dobra cutânea, da dobra cutânea subcutânea, né, na região subcutânea, eu vou conseguir ter uma estimativa do total de gordura corporal do meu indivíduo? Porque a gente pressupõe que 50% da gordura corporal total, ela está localizada na forma de gordura subcutânea. Então, por isso que esse método consegue atingir a uma aproximação, consegue identificar um valor muito próximo do que é a realidade do percentual de gordura do indivíduo. Então, considerando isso, a gente consegue fazer uma avaliação. Mas, como eu falei, tem algumas alterações que podem se influenciar e acabar, quando eu comparo com um método mais acurado, como um DEXA, ou outro método laboratorial, eu acabo tendo uma diferença importante. Porém, um dos aspectos, né, principais quando a gente está avaliando é realmente conseguir pensar a gordura subcutânea, né? E como a gente vê nessa imagem aqui, na primeira imagem eu consigo fazer um pinçamento do que é tecido adiposo, e nessa segunda eu faço o pinçamento do tecido adiposo com a fibra muscular junto. Então, essa medida vai ser errada, essa distância aqui vai ser errada. E nessa daqui, eu também vou ter uma medida errada, ok? Porque eu não estou conseguindo pegar a gordura até muito próximo da fáscia da musculatura, né? Que é digamos, esse tecido que cobre a fibra muscular. Então, eu tenho que chegar bem próximo, né? Vou fazer aqui na minha mão, que é fácil de vocês verem, vou fazer um pinçamento da pele. Aqui eu não tenho
tecido adiposo praticamente, né? Então, eu consigo fazer uma dobra, que vocês veem ali, ó, direitinho, bem fina, né? E eu tenho que pegar bem próximo, eu tenho que puxar e ir até lá embaixo para garantir que eu não vou pegar nada mais. Eu vou pegar o meu osso junto, ó. Se eu pegar o meu osso, eu vou fazer um pensamento mais largo. E é o que está acontecendo nessa primeira figura. Eu estou pegando aqui o tecido de uma maneira mais espalhada e não consigo levantar e destacar essa dobra. Vou mostrar aqui na próxima figura que isso fica mais claro. Então, o que eu preciso fazer com a pele do indivíduo e esse tecido adiposo? É fazer uma prega, eu tenho que fazer essa dobra aqui no meio. E para isso eu tenho que destacar, eu vou destacar aqui no meu antebraço, estão vendo aqui, ó, vou fazer o pinçamento e vou puxar, eu tenho que realmente puxar e fazer isso daqui. Se eu pegar aqui, eu vou pegar minha musculatura do meu antebraço. Então, eu tenho que sentir, tocar e destacar. Aí, quando eu destaco, eu consigo fazer essa dobra aqui. Então, esse treino é muito importante de ser feito, né? Se eu não fizer, e aí a medida, o adipômetro vai ir bem aqui, uma haste nessa ponta, outra haste nessa, e eu vou conseguir medir em milímetros essa espessura aqui, ok? Se eu não consigo fazer essa volta, que é comum acontecer no paciente obeso, né? Eu não consigo destacar isso, porque é muita gordura além do que eu consigo puxar e destacar, acaba tendo uma resistência muito maior do tecido. Eu vou acabar trazendo uma medida muito mais larga do que é na realidade, é a tendência, né? Então, e não pego a dobra mesmo. Então, não é aconselhado fazer quando eu fico com essa dobra, que a gente diz que é a dobra em triângulo, né? Ela fica aberta assim, e não é uma dobra tão paralela, né? Ela acaba ficando inclinada aqui, ó, a a pele, né, ela fica mais na diagonal, então ela forma um triângulo aqui, ó. Enquanto que nessa daqui a gente consegue deixar a pele praticamente paralela para colocar e pinçar. Então o adipômetro vai fazer isso aqui assim, ó, pinçar. Então tem que estar paralela à prega no meio, para que eu tenha precisão, mais precisão na minha medida, ok? E como eu comentei anteriormente, não é recomendado fazer em obesos, e o que a literatura nos diz que um IMC é acima de 35, mas eu trago para vocês da experiência prática que, assim, às vezes acima de 32, 35, principalmente quando é um indivíduo, eu tenho que fazer uma medida na região abdominal, e é um indivíduo que tem muita gordura na região abdominal, ele praticamente é aquele aspecto de distribuição de gordura em que eu tenho muita gordura central e pouca gordura nos membros periféricos. Então, o IMC dele pode ser abaixo de 35, mas a concentração de gordura na região abdominal é muito presente. E isso traz muita dificuldade na hora da avaliação. Então, uma adiposidade da região subcutânea, que é o que a gente vai conseguir avaliar, vai ser muito difícil de fazer aquela dobra no pensamento correto de puxar. Ok? Então, o que a literatura nos diz é que em IMC abaixo de 35 a gente conseguiria fazer, tá? Mas sempre que houver dificuldade, resistência, é melhor não fazer essa dobra cutânea do que fazer ela com erros, porque eu já tenho erros inerentes da técnica, então se eu não tenho segurança de que a minha dobra cutânea está correta, mas ainda que eu vou trazer viés para o resultado final desse percentual de gordura. E aonde que a gente vai fazer essa avaliação da dobra cutânea, né? Existem diversos pontos anatômicos que têm que ser avaliados e que a gente vai conseguir ter né? Vai ser o nosso ponto de referência para poder avaliar o indivíduo. Então, sempre que eu for repetir, eu vou usar esses pontos anatômicos como referência, né? Por que a gente vai dizer que eles são pontos anatômicos de referência? Porque eles vão ser baseados nas estruturas ósseas do indivíduo. Então, na aula prática, a gente vai detalhar bem essas posições, mas a gente vai trabalhar com posicionamentos baseados em ossos, como vocês podem ver, por exemplo, aqui, né? A escápula, né? A cristelia, que nós já trabalhamos para a circunferência abdominal, vai ser um ponto de referência anatômico. Então, a gente vai utilizar uma série de estruturas ósseas como ponto de referência, de partida, para a gente achar o ponto anatômico correto para a realização dessa dobra cutânea, né? E, na realidade, a gente pode medir em praticamente todas as regiões do corpo, né? A gente colocou aqui a coxa como ponto médio, mas eu posso medir na coxa no ponto mais anterior, né? Ou no mais posterior, eu posso medir na parte interna da coxa, eu posso medir na parte
lateral da coxa, claro que eu vou mudar o nome da dobra, né? A padronização da técnica, ela foi feita para o nome daquele ponto anatômico com uma técnica para encontrar aquele ponto, né? No momento em que eu troco a posição, se eu resolvo fazer no antebraço, por exemplo, eu posso utilizar se eu quiser, não tem problema. Porém, eu vou ter que descrever a técnica, qual é a diferença, ou achar alguém que já descreveu a técnica para ser comparável, ok? Então, vários pontos anatômicos podem ser avaliados, né? O que a gente tem que ter é a questão da reprodutibilidade. Eu tenho que ser capaz de, daqui a um tempo, daqui a um mês, quando o meu paciente voltar lá no meu consultório, eu refazer a dobra. O meu paciente está internado no hospital na semana seguinte, eu avaliar de novo aquele mesmo local, porque se eu mudar o local, eu vou ter diferenças da onde eu tô, da quantidade de tecido adiposo, né? Mesmo seja na mesma região, na região abdominal, na região do braço, da coxa, mas eu vou ter distribuições diferentes mesmo ao longo dessa região do corpo, ok? Então, a gente tem a triciptal, que é um dos exemplos, né, mais utilizados de dobras cutâneas, vocês vão ver a subescapular, a bicipital aqui, que é a G, a gente vai ter a peitoral, a gente vai ter a axilar média, a suprailíaca, a abdominal, a da coxa e a da panturrilha. São as clássicas que a gente vai aprender e que vão ser utilizadas nos protocolos da aula seguinte para a gente calcular o percentual de gordura corporal. E aí, quem definiu esses pontos anatômicos, né? A gente sempre tem que pensar em quem é a referência, porque é onde eu vou buscar para aperfeiçoar a minha técnica, né? E já tem várias descrições na literatura, né? O Lohmann é um dos principais pesquisadores dessa temática de composição corporal, e lá em 1988 ele descreveu os pontos anatômicos, e é o que a gente mais utiliza nessa disciplina para fazer identificação dos pontos, mas a gente também tem algumas medidas anatômicas, algumas localizações anatômicas para dobras cutâneas descritas por Frisancho, né? Mais recentemente por Stewart e Sutton, e o manual do Inhanes, né, do CDC, do Center of Disease, não lembro outra palavra, agora o CDC americano, a gente tem também descrito no manual deles, que já é mais antiguinho, de 2005, mas a descrição dos pontos anatômicos não vai mudar, né, em relação à referência que eles utilizam. E por último, a gente tem uma sociedade internacional de cineantropometria, né, de avanços em cineantropometria, e que também tem um manual com dobras, né, eu já comentei com vocês na aula de circunferência do braço, né, que eu gosto de usar o ponto anatômico que eles recomendam, e aí eu também vou deixar um manual para vocês de consulta sobre os pontos anatômicos que eles recomendam. Na aula a gente vai trabalhar muito com os pontos anatômicos de Lohmann, porque são os que a maioria das fórmulas utilizaram quando fizeram a validação das fórmulas para percentual de gordura, tá? Mas eu também vou mostrar algumas que são da Isaac, né, que a gente chama. E aí eu trouxe esse trabalho para vocês verem o quão importante é identificar corretamente o ponto anatômico e o quanto que isso interfere na nossa medida final, né? Então, esses autores, eles se propuseram avaliar com o protocolo de Isaac, então com os pontos anatômicos de Isaac, e repetiram por 3 vezes cada medida, né, da dobra cutânea nesse ponto anatômico, e eles avaliaram essas medidas com 1 centímetro de diferença em relação ao ponto anatômico correto. Então, fizeram aqui a medida correta, eles fizeram 1 centímetro para cima, 1 centímetro para o lado, 1 centímetro para baixo, 1 centímetro para a esquerda. E aí fizeram desses pontos, ainda subiram, fizeram a diferença, né, de 1 centímetro na diagonal para cada uma dessas direções aqui, né? E é bem interessante esse trabalho, ele é de 2008, é até mais antigo, mas o que eles observaram? Que para algumas regiões do corpo, mudaram 1 centímetro na posição, gente, é menos do que um dedo. Então, meu dedo ainda é bem fininho, mas é menos do que um dedo de diferença para o lado, para cima, para baixo ou para diagonal. Acaba influenciando, sim, no resultado final, né? Então, eu trouxe 2 medidas, eles fizeram de várias, de todo o protocolo do Isaac, da Isaac, e aí, por exemplo, na dobra abdominal, em que a gente tem uma adiposidade mais distribuída na mesma região, né, que é próximo da cicatriz umbilical. Aqui é o ponto correto, e aqui foi a variação que teve para cima, para baixo, para diagonal, para o lado. Como vocês podem ver, elas não foram significativas, nenhuma é menor do que 0,05.
mas elas são bem próximas de 0,05, que a gente diz às vezes que é uma tendência, né, não foi significativo, mas acaba tendo uma variação importante, ó. Então, se eu subir, eu aumento em 0,69 milímetros, se eu for na diagonal superior, aumenta em 1 milímetro, se eu for na diagonal inferior, eu aumento quase 1 milímetro, na diagonal inferior direita, eu aumento 1 milímetro. Então, eu aumento a quantidade da dobra, né, para esse valor, eu acabo sempre ampliando em relação ao ponto anatômico. Já quando a gente fala da subescapular, né, aquela prega embaixo da escápula, a gente já não tem a mesma situação da região abdominal. Por quê? Na região da escápula eu tenho regiões específicas em que eu tenho mais adiposidade, diferente do abdômen que eu tenho uma variação mais geral, né, dessa dobra cutânea. E aí a gente tem variações bem importantes em relação a dobra no ponto correto. Então, o ponto correto seria esse. Se eu for superior, eu vou aumentar 0,15, na diagonal para a direita aumento 0,25, para a esquerda eu já começo a diminuir um pouquinho os milímetros, para baixo eu tendo a diminuir também. Então, modifica, são milímetros, é 0,5, 0,2, 0,3. Mas isso é com uma variação de 1 centímetro. Imagina se vocês posicionarem, eu acho que o ponto médio do braço é mais ou menos aqui, vou fazer a triceps aqui. Não vai dar certo. Quando avaliar no mês seguinte esse paciente, não vai dar correto. Se eu estou usando para pesquisa, mais ainda que isso vai ser importante. Então, identificar o ponto anatômico vai ser é essencial o treinamento para que a gente consiga fazer aplicar a técnica em cima e achar o valor correto, o mais próximo do que é a verdade naquele indivíduo. A gente vai dar uma pausa e seguir no próximo vídeo.